Queridas amigas e amigos, coube a mim falar sobre a Juventude Espírita Abel Gomes, nesse mês em que comemoramos mais um ano de fundação da nossa casa. Fundada em 1946, a própria Juventude iniciou suas atividades nesse mesmo ano, só que a casa foi fundada em julho e a Juventude foi inaugurada em dezembro. E as pessoas que trabalhavam nessa busca de congregar laços a fim de formarem a casa, pensaram também nos jovens. Os jovens precisavam e deveriam ser atendidos. Então, os jovens que acolhem a nossa casa, eles são formados basicamente por aqueles que, por iniciativa própria, se interessam, despertam e se interessam pela doutrina, ou pelos pais que procuram dar aos filhos, já na adolescência, uma orientação espírita, ou aqueles corações que vêm desde pequeninos da escolinha e que dão continuidade ao seu aprendizado da doutrina, engajando-se na Juventude Espírita Abel Gomes. Então, naquela época, em que estavam formando a casa e que decidiram formar também a Juventude Espírita Abel Gomes, pessoas como um exemplo que eu tenho de memória, porque chegamos a conviver com ela, é a doutora Lenice, foi uma das fundadoras da Juventude. E eles escolheram, para homenagear e pedir a assistência como patrono, o espírito de Abel Gomes. Abel Gomes viveu de 1877 a 1934. Foi um espírita trabalhador, muito batalhador. Certamente um espírito nobre que superou muitas dificuldades. Por quê? Aos 25 anos de idade, ele adoeceu e ficou paralítico e quase cego. Apesar disso, ele foi fotógrafo, músico, compositor, alfaiate, bibliotecário, professor, escritor e poeta. Dominava o francês, o italiano e o espanhol. Conhecia grego e latim e colaborou, então, em diversos jornais e revistas, tanto do Brasil como também de Portugal. E, apesar de ter ficado preso a uma cadeira de rodas por um período longo da sua vida, ele nunca se deixou abater, trabalhando com garra e disposição, tanto pelo Espiritismo, como também pelo Esperanto, onde ele fundou também outras instituições espíritas. Mas a gente gostaria também de recordar a figura de Nina Arueira. Nina Arueira, ela foi uma jovem militante das atividades da imprensa, ainda na juventude, quando acabou desencarnando cedo, apenas com 19 anos, em 18 de março de 1935. O que fez Nina ser conhecida no nosso meio, inclusive na própria juventude do início? Porque, como espírito, ela acabou influenciando na formação, na fundação de escolas de evangelização para as crianças, que foi a Escola Jesus Cristo, em Campos, e, muito amiga das crianças e dos sofredores, ela acabou traçando, através da mediunidade da sua própria mãe, Maria Madalena de Arueira. E também através do Chico Xavier, dando diretrizes, mensagens de esperança, consolo e orientação para todos nós. Então, essas duas figuras, espiritualmente, sempre estiveram, de alguma forma, ligadas à nossa juventude. Certamente, principalmente ao Abel Gomes, em que já recebemos mensagens, através de médiuns da própria casa, orientando a mocidade. Então, esse departamento da nossa casa foi formado desde aquele período, certamente ao longo dos anos
foram sofrendo as transformações naturais que a própria adolescência foi se transformando, se alterando. E é importante observar que, tendo a casa inaugurado a juventude desde o seu início, é porque aqueles que fundaram a casa, né, que decidiram que era necessário dar uma organização, um estudo para as realizações das atividades, pensaram, lembraram e decidiram que o jovem precisava ser atendido. Então, esse período da adolescência sempre foi, mas hoje em dia, os desafios são muito grandes, porque é um período em que o espírito já consolidou, de certo modo, a sua encarnação fisiologicamente falando, mas que psicologicamente ele está numa fase de grandes conflitos, porque ele está estruturando as bases da sua personalidade. Estruturando num certo sentido, porque na infância é o período mais propício para incutir no espírito os valores morais, porque ele está numa fase maleável. A adolescência, o espírito ainda está, de certo modo, maleável, receptivo às informações e diretrizes que os mais velhos possam dar a ele, mas, ao mesmo tempo, é um período em que ele, por querer se autoafirmar, ele não quer que os adultos determinem o que ele faz. Então, é um período necessário que o espírito vai ter que tomar suas decisões, fazer as suas escolhas. Então, nesse sentido, é um período complexo e a casa espírita precisa e sempre deve estar à frente no sentido de oferecer ao jovem a assistência e as diretrizes. E o que pode dar ao jovem melhores recursos para ele viver esses períodos de conflito e decisão na vida do que obter da doutrina espírita, como também de outras religiões, mas no caso da doutrina espírita, ela nos traz uma lógica, um conceito sobre o que é a vida, e nesse período, quando o jovem absorve os conceitos claros da reencarnação, da sobrevivência da alma e da certeza de um Pai Criador, com certeza tudo isso vai dar um rumo certo para o jovem. Então, a juventude espírita Bel Gomes, a gente costuma dizer que ela tem 3 objetivos para o jovem. O primeiro é de estudar e conhecer a doutrina espírita, refletir sobre seus postulados, a fim de enriquecer o seu patrimônio intelectual e filosófico. Mas o segundo objetivo é também o de agregar jovens para que eles façam entre eles amizades. Essa fase da adolescência, eles gostam de se sentir pertencentes ao grupo, e nada melhor do que encontrar em um grupo sadio, saudável, aquele ambiente de criar laços de amizade. Então, esse seria o segundo objetivo. E o terceiro objetivo é o de oferecer para o jovem ativo, cheio de energia, oportunidades de serviço útil ao bem. Então, atividades de trabalho são oferecidas especificamente na própria atividade da mocidade, da juventude espírita, como também em auxiliar alguns setores da casa. Então, nesse sentido, os jovens, eles encontram na juventude espírita Bel Gomes oportunidades de trabalho no bem. Então, por exemplo, a sopa que é feita na ronda, a gente abre um espaço pelo menos uma vez por mês para que o jovem esteja ajudando na confecção das pessoas que elaboram a sopa que é distribuída na ronda. Eles participam também dessa experiência, né, de fazer sopa. Mas também a escolinha, por exemplo. A escolinha é um espaço muito rico de colaboração, onde a figura do jovem ele representa uma parcela de trabalho útil e importante. Quando é feita as distribuições de Natal em dezembro, também o jovem ajuda tanto na montagem da bolsa, como também no dia da distribuição.
Então, são espaços de trabalho, de atividade, em que o jovem é convidado, incentivado a participar. Mas uma outra atividade também que ele é convidado, e que essa, de certo modo, muito enriquecedora, são as visitas que são feitas a abrigos de idosos e a doentes de Curupaiti, ou então um abrigo de crianças com deficiências. Então a gente procura enriquecer as oportunidades de atividade com a juventude, de modo que ele possa não só iluminar a mente, mas também iluminar o próprio coração, para que ele possa se tornar, que é o objetivo, né, de uma casa espírita, é fazer desde a infância, na juventude, para que todos esses corações que são acolhidos, tanto na escolinha como na juventude, se tornem homens de bem. Então, esse seria um outro campo de trabalho, mas é claro que a gente também procura, para justamente facilitar a formação da amizade, momentos de integração. Então a gente promove passeios, idas ao cinema e, enfim, outras coisas em que ele, fora da casa, possa também se encontrar e formar esses laços de amizade. E oferece também alguma coisa no sentido de teatro, de oficina, para que através dessas atividades de oficina de violão, por exemplo, eles aprendendo um instrumento, eles possam cooperar na ambientação com as músicas que fazem parte do trabalho que antecipa o estudo ou finaliza as atividades de estudo da juventude. Mas eu, em vez de ficar aqui falando sobre a juventude, eu tomei a liberdade de solicitar a uma jovem que participa ativamente da nossa juventude espírita, para que ela mesma diga para a gente o que para ela significa a juventude espírita Abel Gomes. A JAG, para mim, é muitas coisas boas, assim, foi o primeiro lugar que encontrei jovens da minha idade que eu podia ter afinidade, meus primeiros verdadeiros amigos, um local de descobertas também, que eu aprendi a tocar violão, um local que eu sei que vai estar sempre lá de portas abertas para mim, então me remete a segurança também, um local que eu estudo bastante, que é algo que é ótimo para minha vida, aprender coisas novas, aprofundar assuntos que são importantes. Também é um local que eu posso exercitar a caridade, o amor ao próximo, através das visitas fraternas. Enfim, eu teria que ficar falando muito, muito tempo do que é JAG para mim, mas é um local de felicidade.